vai deixar toda a classe jurídica envergonhada de não ter falado sobre isso quando deveria, de não ter feito algo sobre isso quando deveria. E que sirva de exemplo, que o constrangimento desses advogados, desses causídicos, desses juízes e promotores, desembargadores e ministros, que isso sirva de exemplo, que o constrangimento deles sirva de exemplo para as próximas e futuras gerações, para que não virem esses covardes, cúmplices e acomodados dentro da máquina do judiciário. Tá aí, ó. dossiermorais.com. É isso. Muito bom. Ó, já começamos animado o programa hoje, Rodrigão. E agora a gente precisa falar o que um careca, um sapo... O que o careca faz com um sapo? Ele beija o sapo na boca? Nem sei por que eu tô falando disso, mas acho que tem a ver com Gilmar Palusa e Alexandre de Moraes. Vamos ver. A grande questão do momento que vai ser tratada nesse evento, a grande questão do momento é como tratar a democracia, como manter a democracia nesses tempos de inteligência artificial, nesses tempos sem ainda uma fórmula de controle das big techs, das empresas de tecnologia. A recente encíclica do Papa Leão XIV, em um dos itens, faz uma pergunta e o próprio Papa faz uma afirmação. A pergunta é: as empresas de tecnologia, os algoritmos, as big techs são neutras? E o Papa Leão XIV responde: não são neutras. E por não serem neutras, há necessidade de um controle social, há necessidade de uma regulamentação internacional, e o próprio Papa propõe, assim como no Brasil, nós já estamos discutindo há vários anos, há necessidade de uma regulação internacional. Você, com os demônios da cabeça dele, ele está discutindo o futuro da regulação internacional de controle social. E aí que entra a canalice esquerdista podre. O controle. Ele chama de social, Rodrigão, mas é pessoal. Quem vai exercer o controle são eles, por meio dos conselhos. Nas prefeituras, e no passado eles chamavam de conselhos populares. Lá na União Soviética, no século XX, chamavam de sovietes. E sempre foi com essa demagogia construída a maior rede autoritária de proto-ditadores e ditadores que mataram milhões e milhões de pessoas no século XX. O comunismo é isso, é a essência do controle social. Vai para a China, é controle. É o controle que ele quer. É o controle do Gilmar Mendes, que estava no Gilmar para Losers e estava falando, não é, no plenário do Supremo Tribunal Federal, nós admiramos o regime chinês. É um regime de controle, é um regime onde não tem Google, não tem as empresas de tecnologia, e a gente pode ter 1 milhão de críticas para as empresas, para as big techs. Agora, exercer controle, e controle internacional, com essa tara, com essa sanha, com essa loucura, com esses olhos vibrando, esses olhos doentis desse cara, vil, né? Como que a gente pode levar a sério o cara que traz encíclica para justificar os abusos de poder e a sanha autoritária tenebrosa que ele carrega na alma dele? Como é que a gente pode levar esse Supremo Tribunal Federal a sério? E como é que eu ainda vejo advogado, promotor e todo mundo desse sistema de justiça sem uma reação direta e explícita de fazer um abaixo-assinado e pedir para esse cara pular fora do Supremo Tribunal Federal o quanto antes? Ele já tinha que estar preso, meu Deus do céu. O cara tinha que estar preso. Ele está falando no Gilmar para Losers, Gilmar para perdedores. Ele está lá falando. Ele tinha que estar numa cela, enjaulado. É inacreditável, Rodrigo. Isso daí é uma coisa de louco. Justificando ímpeto autoritário. Coisa de vagabundo do século XX, irmão. E ele tá aqui querendo dar uma roupagem diferente, usando tecnologia. Joga uma tecnologia aí no meio, joga um internacional aí no meio. É isso, né? É sempre longe das pessoas que votam. Porque esse vagabundo não teve um voto. Rodrigo. Eu estava
olhando aqui a passagem, olhando a encíclica citada pelo Alexandre de Moraes, e a gente tem que lembrar, Marco, que esse aí é o mesmo cara que ostenta no seu gabinete estátua de Exu. É ele que agora vai buscar, numa má interpretação de encíclica papal, uma legitimidade para algo que ele tem como interesse próprio. Ele cita a encíclica papal com superficialidade, ele tenta se aproveitar do que diz a Igreja Católica, numa preocupação genuína que eu e você também temos, Marco. É evidente que temos uma preocupação com a falsificação da realidade, de ferramentas de inteligência artificial serem usadas para o mal, para dar golpes, de ser usada, inclusive, para promover regimes totalitários. Mas a preocupação legítima da Igreja, que sim, pode ter um viés hoje que me desagrada, por vezes, do próprio Papa Leão, mas antes dele, do Papa Francisco, que me desagradava mais ainda, mas é evidente que a Igreja Católica ela não está referendando os posicionamentos totalitários, arbitrários, a autocracia imposta pelo STF no Brasil. Onde é que está a preocupação com o que diz a Igreja de Alexandre de Moraes, quando ele ignora encíclicas papais, estas sim, que têm doutrina e acompanhamento da Igreja há décadas, se não há séculos, e prevêem que cada cidadão de cada país do mundo tem direito a um julgamento imparcial, a uma justiça que trate a todos de forma igual, de juízes que não sejam pressionados por interesses particulares. Aí, o catolicismo ou o respeito à Igreja Católica de Alexandre de Moraes deixa de existir. Eu estava dando uma olhada rápida aqui na encíclica que eu lembro de ter lido no passado, que é a Pacem in Terris, que seria a paz na terra, e nela se prevê justamente os direitos mínimos que não são respeitados no Brasil. Então, é um oportunista, usando de palavras da instituição, uma das instituições mais antigas do Ocidente, que é a Igreja Católica, para promover seus interesses particulares, porque quando ele fala em controle, em ordem, remetendo daí ao simbolismo da ordem Exu que ele guarda lá no gabinete dele, e essa parte, evidentemente, ele deixa de fora no discurso agora. Mas quando ele fala em ordem, é em ordem em seu benefício, para proteger os seus interesses. É impedir que as redes sociais falem dos 129 milhões de reais do contrato entre a esposa dele e o Banco Master, das mensagens trocadas entre ele e Daniel Vorcaro. Ô, gente, vamos falar de USA Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.